Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom gente, nós vamos hoje agora nesse momento fazer a nossa aulinha que é a correção no caso dos exercícios do capítulo 11, tá ok? São os exercícios conceituais, a gente começa a aula com isso e depois a gente vai fazer, como nós estamos fazendo nas últimas aulas, os exercícios contextualizados juntos durante o momento, o período da aula em WhatsApp. Então vamos direto ao assunto, espero que estejam todos bem, se cuidando, desejo muita saúde a todos, mas vamos lá, tá acabando. Pergunta número 1 é a seguinte: descreva o aspecto mais marcante do subaproveitamento do espaço rural brasileiro e justifique sua resposta. Então tá aqui, o não aproveitamento da terra e a concentração fundiária. Tá? Esses são os aspectos mais marcantes da não aproveitação, da subaproveitação, né, do espaço rural brasileiro. E que só aumentam a desigualdade, tá, no campo. Tá? A justificativa é basicamente essa. A número 2, ela é dividida em duas perguntas, letra A e letra B. Que pergunta o seguinte: no que diz respeito às questões fundiárias, deu o conceito de, letra A, estrutura fundiária. Bom, estrutura fundiária é a forma em que a terra se divide, de acordo com o processo histórico e as leis criadas pelo Estado. Tá bom? E o segundo que nós temos aqui, que é a letra B, é a expropriação. Expropriação é a perda das propriedades pelos pequenos produtores que trocam as suas terras, tá, por pagamentos de dívidas. Então o que eles fazem? Eles vão trocar a terra que ele tem e vão para poder utilizar ela como pagamento de dívidas deles. Bem simples, bem básico o conceito. Isso é uma expropriação. Você perde sua terra que você está devendo. Número 3. É importante que, além de distribuir as terras no projeto de reforma agrária, o governo tome medidas de apoio aos agricultores. Por quê? Então aqui, a resposta está aqui. Por quê? Sim, porque a reforma agrária não se trata somente da distribuição de terra, mas também de incentivos ao trabalhador. O cara tem que ter de onde tirar recursos para poder produzir. Não pode ser algo jogado. Ah, toma aí a terra. O cara vai ter que dar um jeito para poder produzir. Não, ele recebe incentivos, empréstimos e tudo isso para que ele possa poder botar a produção para rodar. Número 4, também tem letra A e letra B. Tem um textozinho aqui que diz o seguinte: há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas que estão por aí. Essa é a frase. E aqui pergunta: interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas. Bom, gente, olha só. Ele cita o afastamento do pequeno produtor do campo, indo assim para a cidade, onde ele possivelmente não encontrará oportunidades para viver com o mínimo de dignidade. Então, quando ele diz que há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas, o que ele quer dizer? As monoculturas são os plantations, são os grandes latifúndios que servem para um produto só. Esses grandes latifúndios, né, o nome já diz, eles são grandes, eles tomam muita terra e aí acabam pegando a terra do pequeno produtor, que não tem como competir com aquele grande produtor. Logo, esse cara se vê numa posição que ele tem que sair do campo, abandonar a vida do campo. Ao abandonar a vida do campo e ir para a cidade, que é o êxodo rural, vários problemas são gerados a partir daí. Nem todos chegam na cidade e conseguem garantir emprego, conseguem garantir o sustento da sua família. Entenderam? Então, por isso que eles falam que tem grandes favelas geradas por isso aqui. Explico o que é latifúndio. Latifúndio é bem simples, tá aqui. São grandes extensões de terras com um ou mais donos, tá bom? E o número 5, também é dividido em letra A e letra B, diz o seguinte: a questão agrária no Brasil resulta do conjunto de problemas gerados pelo processo de acumulação de riquezas e pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária em particular. Sobre essa questão, faço o que se pede a seguir. A letra A é a seguinte: expresse duas características dominantes da estrutura fundiária brasileira. Primeira característica, ela é concentrada, tá? Existe uma concentração de terras, ok? Então, poucas pessoas detêm muitas terras, isso é a concentração de terras. E a segunda característica é que muitas dessas terras são improdutivas. Então, o camarada tem muita terra, mas também muitas dessas partes dessas terras não estão produzindo nada. E isso é um problema. O outro fator que nós temos também é que existe uma grande diferença entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Isso também é um fator que prejudica muito na hora da competição no campo. Tá bom?
Vamos à letra B, para poder finalizar essa parte aqui da aula. Esclareça duas consequências socioeconômicas decorrentes da não realização da reforma agrária. Então, olha só, a não realização da reforma agrária, ela mantém a concentração de terra, tá? E ela acentua o êxodo rural e outros problemas decorrentes dele. Explicando isso aqui. Primeiro, se você não faz a reforma, se você não redistribui a terra, ela continua concentrada. Nós continuamos com muita terra na mão de poucas pessoas. E o segundo caso é que se você começa a ter um grande número de latifundiários, o pequeno produtor ele vai se afastar do campo e vai gerar o êxodo rural. E o êxodo rural, como a gente já falou aqui em cima, tá? Eles têm esses problemas na cidade. Muitos desses trabalhadores não encontram boas oportunidades na cidade e acabam sendo marginalizados, favelizados, esse é o termo correto, porque eles vivem em condições subhumanas, não conseguem viver com um mínimo de dignidade, como foi falado aqui numa questão dessa aqui acima, justamente a número 4. Então, é um problema que vai desencadear outros problemas, tá bom? Então é basicamente isso. As respostas estão aqui para vocês. E agora a gente vai para os exercícios contextualizados. Fique com Deus. Excelente segunda para todos.